Fala galera, bem-vindos. Eu sou o psicólogo Bruno Ferreira e como a gente está em quarentena e não dá para gravar o Carona Psi, eu pensei em mudar um pouquinho durante esses dias e a gente vai fazer os pitacos psi durante esse tempo, né? Eu vou dar pitaco sobre algumas coisas porque se tem uma coisa que brasileiro gosta é de dar opinião em onde ele não foi chamado, né? Então vamos juntos falar sobre algumas coisas. E hoje eu queria falar um pouquinho, pessoal. Primeiro, né? Segue a gente nas redes sociais, né? @FerreiraRBruno. Segue o meu canal no YouTube, né? Carona Psi. E eu queria falar hoje sobre a questão dos profissionais de saúde, a valorização desses profissionais nesse momento de pandemia. A gente está passando por uma situação inédita, né? A gente já falou disso em mais de um vídeo, inclusive, e a gente tem profissionais dando literalmente sua vida nesse processo e uma população que infelizmente não leva isso a sério, né? Então a gente tem aí uma galera que vai para as janelas à noite aplaudir os profissionais de saúde, mas que durante o dia não respeitam as regras de distanciamento social, apoiam um lunático aí que diz que todo mundo tem que voltar a trabalhar e coisa do tipo, né? Então, primeira coisa, a gente tem que dar valor, né, para o profissional de saúde. Ele é uma das pessoas que mais se dedica nesse momento, né? Então tem muitos abrindo mão das famílias, de passar tempo com as próprias famílias para poder estar nesses atendimentos, né? A gente tem aí uma relação extremamente forte com o trabalho, né? O trabalho ele faz parte da nossa cultura, ele faz parte do nosso processo de vivência e da nossa identidade, né? A gente costuma se definir, inclusive incluindo a nossa profissão, incluindo o que a gente faz. Eu sempre começo meus vídeos falando que eu sou o psicólogo Bruno Ferreira, né? Então o meu trabalho faz parte de quem eu sou e isso nem sempre é negativo, né? O problema acontece quando a gente coloca o trabalho acima de outras coisas, né? E é óbvio que a gente sabe dessas questões, né? Das dificuldades de todas as pessoas, ninguém aqui é hipócrita, mas a gente tem aí, infelizmente, muitas pessoas colocando o trabalho antes da própria vida, né? E, novamente, eu repito, né? Tem gente que acha importante trabalhar e esquece que morto não trabalha e, consequentemente, morto não recebe. Então a gente tem essa situação muito grave acontecendo. E aí a gente tem os profissionais de saúde que não têm escolha, estão trabalhando às vezes em escalas dobradas e triplicadas, trabalhando sem parar, sem descanso, sem poder ir para casa, sem poder encontrar familiares e amigos, né? São profissionais que merecem o nosso respeito, né? E que merecem o nosso esforço e sacrifício também, né? Então não adianta a gente aplaudir, fazer videozinho, postar na internet aplaudindo o profissional e não respeitar as medidas básicas também determinadas e orientadas por profissionais de saúde com relação ao distanciamento social, ao isolamento e tudo mais, né? Então a ciência ela constrói vários ramos da área da saúde, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no SUS desde que eu me formei praticamente, né? Então desde 2010 para 2011 eu trabalho no SUS, né? Então vou fazer 10 anos aí de atuação no SUS. São 10 anos tentando defender um sistema que é criticado o tempo todo, né? Ele tem suas falhas, óbvio, todo sistema tem, né? Mas sem ele a gente precisa entender que mais da metade da população brasileira não teria acesso nem à saúde direito, né? Então a gente tem várias pessoas em vulnerabilidade social, inclusive, que só tem o SUS, nada mais,
né? Então o SUS ele é essencial para muita gente, né? E aí eu preciso entender nesse contexto que a gente tem aí uma galera tentando derrubar e falar mal do SUS, né? E a gente está fazendo o caminho contrário em alguns países, né? A gente teve o caso do primeiro-ministro do Reino Unido já falando, agradecendo os profissionais do sistema de saúde deles, né, pública, por terem salvado a vida dele, né? E aqui a gente tem uma galera que não tem condições de pagar um plano de saúde, querendo que o SUS fosse privatizado, né? Então não faz nem sentido isso. Então a gente tem uma galera que está muito mais próximo do pobre do que do rico e que continua defendendo medidas que vão favorecer ricos, né? Então a gente viu essas carreatas aí querendo que volte o comércio, que as pessoas voltem a trabalhar, e você não vê pobre nessas carreatas. Primeiro que pobre não tem carro. Segundo que os pobres que têm carro não estavam lá. A gente viu lá, foi BMW, foi carrões, né? Pessoas dentro do carro falando que o corona não existe, falando que o corona não é uma gripezinha, mas todos de máscara, né? Com os vidros fechados, né? Sem ter que interagir com ninguém do lado de fora, protestando pelo direito de explorar o trabalhador, né? Então a gente vê que esse movimento, inclusive, ele não é do trabalhador, não é o trabalhador que está querendo trabalhar, é o trabalhador quer sobreviver e ele precisa do salário para isso, a gente sabe muito bem disso. Tanto é que é por isso que a gente teve ferramentas aí de seguridade do governo, como o auxílio emergencial para muita gente poder sobreviver nesse período, né? Então o sujeito ele quer trabalhar, não é porque ele ama o trabalho, é porque ele precisa sobreviver, é diferente, né? E o pessoal aí está querendo que os sujeitos voltem a trabalhar porque ele ama o lucro, não é porque ele está preocupado com essas pessoas, né? Então a gente precisa entender isso. E quem está trabalhando de maneira séria, né, sem compromisso com o enriquecimento nesse momento, são os profissionais de saúde. Então, em respeito a essas pessoas que estão longe das suas famílias há mais de mês, alguns, né, que estão passando plantões de 24, 48 horas seguidas em hospitais, a gente tem uma obrigação, né, de ficar em casa, né? E a gente percebe que a curva, o pico da contaminação ainda nem chegou e a gente já está com os hospitais cheios. A gente já está com um monte de casos registrados, a gente está com as mortes aumentando diariamente, né? Então, primeiro, a gente precisa ser agentes defensores do SUS, defender um sistema que é único, que é para todos e que garante atendimento independente da cor, da raça, do sexo, do dinheiro que a pessoa tem. Isso é essencial, né? Então, é um sistema para todo mundo. E a gente tem que defender os profissionais que estão dando a vida por esse processo agora, valorizar esses profissionais, não só aplaudir, mas fazer o que a gente puder para evitar que esses profissionais morram de trabalhar, né? Que eles se esgotem ao máximo, porque se a gente não respeita esses processos de isolamento social, a gente vai lotar os hospitais, a gente vai aumentar a demanda para esses profissionais e a gente vai ter que colocar na responsabilidade, nas costas desses profissionais, inclusive, a decisão de quem vai sobreviver e quem vai morrer, né? Então a gente não pode deixar isso acontecer. Então a gente precisa de ter responsabilidade. Não agir de maneira louca agora. Todos os países do mundo praticamente estão nesse mesmo processo. A gente só está com o Brasil e o lunático que se acha o Napoleão aí fazendo uma campanha contra o isolamento. Todos os países sensatos do mundo estão focados agora em salvar a vida da população e depois pensar em economia. Então, salve a sua vida também, né? Então, vamos ajudar esses profissionais, inclusive evitando que a demanda deles aumente demais e que eles tenham mais trabalho pela frente, né? Vão vir dias aí ainda de mais demanda, de mais adoecimento e a gente precisa ajudar esses colegas, né? Então a gente tem aí várias ferramentas na internet recolhendo doações, né, para
para ajudar pessoas em vulnerabilidade nesse momento. As secretarias de Serviço Social e de Assistência Social dos municípios têm também feito esse trabalho. Então, se você conhece ou está passando necessidade, procure, né, a Secretaria de Serviço Social do seu município para você ter uma orientação e uma ajuda, né? E se você é profissional de saúde, fique atento, né? Provavelmente alguns vão precisar ser convocados aí para trabalhar e é importante que a gente trabalhe nisso. E quem pode doar algum tempo de alguma forma, né, como os psicólogos, para ajudar esses profissionais que estão adoecendo mentalmente nesse processo, participe disso também, né? Então no meu Instagram mesmo eu compartilhei uma ação que está acontecendo aqui na nossa região de voluntários para atender pessoas envolvidas nesse processo, né? E a gente tem vários grupos de psicólogos aí já mobilizados para atender de maneira gratuita profissionais da saúde que estão adoecendo durante essa pandemia, né? Então é importante a gente fazer a nossa parte também nesse processo, né? E tenha paciência, não agrida esses profissionais, eles já estão no extremo, no limite deles, né? Então não é hora da gente pressioná-los ainda mais, né? Vamos ser gratos pela dedicação deles, né? Então eu estou em isolamento social porque eu sou grupo de risco, mas eu trabalho com muita gente que está lá dando sangue todos os dias por pessoas que eles não conhecem, né? Então essas pessoas merecem respeito, merecem mais do que aplausos, né? Merecem o nosso reconhecimento. E eu tenho muito orgulho de ser do SUS, de ter amigos que trabalham no SUS e que estão fazendo a diferença nesse momento, né? Então, para vocês, colegas que estão no SUS aí se dedicando, parabéns e obrigado. Vocês fazem totalmente a diferença. E para nós, né, vamos tomar cuidado, né? Vamos nos prevenir para ajudar do jeito que a gente pode no nosso canto essas pessoas, certo? Então, obrigado pela companhia de vocês. A gente se vê a qualquer outro momento com outros vídeos e segue a gente nas redes sociais, se inscreve no canal e até mais.